Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados e bem animados para a aula de hoje? Então vamos lá, muita atenção, porque hoje vamos trabalhar com as formas de provimento do cargo público. Esse é um dos tópicos mais cobrados em prova quando se fala aí de estatuto, beleza? Então, eu tenho aí como formas de provimento do cargo público no artigo 11, a nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Para você memorizar, você lembra da palavra PAN, de Pan-Americano, né? 4R. Aí você vai memorizar todas as formas de provimento. O P, você lembra da promoção. O A, você lembra do aproveitamento. O N, da nomeação. E os 4R, readaptação, reversão, reintegração e recondução. Pronto, são as formas de provimento. Antes mesmo de explicar, detalhar quais são cada um, o que significa, né? Olha o nome. Tipo, nomeação você já sabe, é o que você quer, você está estudando para isso. Promoção, a pessoa está sendo promovida no cargo. Readaptação, ó, se eu preciso readaptar, é porque aconteceu alguma coisa. Tipo assim, estou ministrando uma aula aqui, faltou energia, o microfone quebrou, a câmera quebrou, eu tenho que readaptar. Eu tenho que fazer outra forma de conseguir ministrar a aula. Então, readaptação é quando eu preciso readaptar alguma coisa. Então, aconteceu alguma situação com o servidor que ele precisa ser readaptado. Pensa assim, você já vai resolver muitas questões só com esse pensamento. Reversão. Aqui o nome não ajuda muito, mas você pode lembrar o seguinte, reversão é do ancião. Ancião se lembra de pessoa idosa, né? Pessoa, geralmente o idoso ele está aposentado. Então, reversão está relacionado com aposentado. Aproveitamento. Eu vou aproveitar quem está disponível. Então, tem alguém disponível? Eu vou aproveitar aquela pessoa. Reintegração. Vamos supor que essa aula fosse ao vivo e tivesse aí 50 pessoas participando e uma saiu. Essa pessoa ela vai pedir para ser reintegrada à aula, reintegrada ao grupo. Então, a reintegração é quando o servidor é demitido e ele é reintegrado ao cargo, ele volta a ser servidor público. E a recondução, ele vai ser reconduzido ao cargo de origem. Tipo assim, ó, você vai voltar para ali, você vai ser reconduzido. E aí você pensa dessa forma, que aí fica bem mais fácil. Logicamente que eu vou detalhar, vou explicar, mas só assim você já consegue resolver várias questões. Porque às vezes a questão fala, a volta do aposentado. Opa, reversão do ancião. Acabou. Ah, o servidor sofreu uma limitação física ou mental. Readaptação. Então ele sofreu uma limitação. Ele precisa ser readaptado. Beleza? Então pensa dessa forma aí. Mas agora vamos trabalhar com 3 temas aqui doutrinários, né? Que pode cair em prova, você tem que ficar atento quanto a isso. Primeiro, forma de provimento originário. Aqui é muito simples, só existe uma, que é a nomeação. Só a nomeação é forma de provimento originário, nenhuma outra. Então, eu tenho aqui várias formas de provimento, mas só a nomeação é forma de provimento originário. Você tem que conhecer as formas de provimento que foram revogadas. Professor, mas já foi revogado, não está mais na lei, para que eu vou saber? Porque às vezes pode ser perguntado, pode dizer que ela existe, né? A questão pode trazer, então você tem que saber que ela não existe mais, que ela foi revogada. E as duas principais é a ascensão e a transferência. Então, atenção para isso daqui, elas não existem mais. Como era a ascensão? A ascensão acontecia muito na Polícia Civil. A pessoa entrava como agente de polícia, ia passando, até virar delegado. Então, a pessoa às vezes passava de agente, escrivão da Polícia Civil para delegado, sem concurso público. Não, isso daí não pode mais. Era a ascensão que foi revogada. A transferência, por exemplo, você sair da Alema e ser transferido para a Cefaz do Maranhão. Acontecia antigamente. Hoje, não pode mais existir essa transferência. E aí, o outro detalhe interessante, o terceiro ponto aqui, é você saber quais são as formas de provimento classificadas como derivadas. Logicamente, as outras, né? Se a única originária é a nomeação, vou até apagar aqui para ficar melhor, apagar pronto. Então, a única forma que é originária é a promoção, beleza. Todas as outras são formas de provimento derivado. Então, promoção, derivado, readaptação derivado, reversão derivado,
tudo aqui. Só que aí eu tenho 3 classificações de forma de provimento derivado. Eu tenho forma de provimento derivado horizontal, vertical e por reingresso. Horizontal, só existe uma, que é a readaptação. Ela é uma forma de provimento horizontal. Por quê? Porque a pessoa vai ser readaptada, mas eu não posso, por exemplo, a pessoa era analista judiciário. Aí eu vou readaptar no cargo de juiz. Não, não pode. Tem que ser em cargos ali com atribuições semelhantes, afins. Então, por isso que fala assim, ó, horizontal, como se fosse no mesmo patamar. A forma de provimento derivado vertical é a promoção. Por quê? Porque a promoção a pessoa está subindo ali na carreira, né? Dentro do mesmo cargo, mas está subindo. Então, é como se fosse um movimento vertical. E as outras são por reingresso. Vou já explicar isso daí. Então, é o seguinte, promoção, forma de provimento derivado vertical. Readaptação, forma de provimento derivado horizontal. Já a reversão, reingresso. Aproveitamento, também reingresso. Reintegração e recondução. Olha aqui como faz sentido. Na reversão, é a volta do aposentado. O aposentado estava lá, acabou, se aposentou, e ele volta a trabalhar. Então, por isso que é um reingresso. No aproveitamento, a pessoa está em casa, está em disponibilidade, por exemplo, e volta a trabalhar. Reingresso. Na reintegração, ela foi demitida e volta a trabalhar. Também reingresso. E na recondução, ela está reingressando, ela está voltando para o local de origem dela. Então, por isso que é chamado dessa forma. Beleza? Então, vamos agora conhecer as regrinhas de cada forma de provimento, que isso é muito importante. Então, aquilo que eu falei, promoção é elevação do servidor de uma para outra classe. Olha o que ele diz aqui, no mesmo cargo. Não é mudando de cargo, porque se mudar de cargo é ascensão. É mudando de classe. Cada cargo ele tem a sua classificação. O que é muito utilizado pela maioria dos cargos é o seguinte, são esses tipos aqui, vou botar mais baixo para poder colocar lá em cima, peraí. Que é utilizado como regra, logicamente que tem variações, é isso daqui. Cargo de classe 3, você entra, né, nível 3, aí depois você é promovido para nível 2, depois você é promovido para o nível 1, e depois você é promovido para o nível especial. Mas tem variações, né? Isso aqui é a regra. Então, você está subindo de classe dentro do mesmo cargo, da mesma carreira, de forma como estabelecido no plano de carreiras, cargos e salário do Estado e legislação específica. Agora, cuidado com o detalhe. Não poderá ser promovido. Quando é que não vai existir promoção? O servidor que está em estágio probatório, disponibilidade, licença para tratar de interesse particular ou colocar à disposição de outro órgão ou entidade não integrante da administração estadual. Cuidado com isso, ó, colocar à disposição de outro órgão não integrante da administração estadual. Ele fala salvo por antiguidade. Então, o servidor que está nessas situações aí, não pode ser promovido, salvo questão por antiguidade, né? Porque existe a promoção por merecimento e antiguidade. Merecimento é quando ele faz por merecer. E aí ele ganha pontos e tudo, e aí recebe aquela promoção. A antiguidade já está mais relacionada com o tempo de serviço da pessoa. Então, para você memorizar quais são as situações, eu criei esse bizu aqui. ET doido, você pensa assim, né? ET doido, DD. ET, DD. Então, você lembra de estágio probatório, o T, tratar interesse particular, né, a licença tratar interesse particular, o DD, disponibilidade e disposição de órgão ou entidade não integrante da administração estadual. São essas 4 situações que o servidor não vai poder ser promovido, beleza? Então, carimba que é top, bizu do Suarino. Lembrando da exceção no final que ele fala salvo por antiguidade. Vamos agora falar da readaptação. Como eu disse para vocês, a pessoa sofreu alguma limitação para precisar ser readaptada. Então, olha o que ele diz aqui. Readaptação é investidor do servidor estável em cargos e atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido sua capacidade física ou mental. Cuidado que pode ser as duas, né? Pode ser uma limitação física, mas pode ser uma limitação mental também. O servidor vai ser readaptado. O exemplo que eu utilizo mais didático para você entender, lógico que eu vou falar aqui de Correios,
Correios é empresa pública, né? Não se encaixa aqui. Mas é só para você entender o cenário. A pessoa que trabalha como carteiro nos Correios, e ela sofreu um acidente e perdeu as duas pernas. Para essa pessoa exercer a função de carteiro, ela vai ter limitação? Muita, para andar no carro, de moto, de pé, seja de qual for, uma cadeira de rodas, né? Seja de qual forma for, ela vai ter limitação. Então, eu vou readaptar essa pessoa, por exemplo, para ser atendente comercial, para ficar lá no caixa recebendo as correspondências, porque ali, aí sim, dá para ela exercer de uma forma mais segura, beleza? Então, a readaptação é mais ou menos dessa forma. Agora, se a pessoa for julgada incapaz para o serviço, vai ser aposentado. Então, não, tentei readaptar, mas não dá. Qualquer cargo aí não vai dar, então ela vai ser aposentada, aposentadoria chamada por invalidez, né? Que hoje até mudou de nome, chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Pode ter os dois nomes na prova, os dois, dependendo da situação, podem estar corretos. A readaptação será efetivada preferencialmente, cuidado com essa palavra aqui, em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida. Então, foi o que eu falei para vocês, a readaptação é a forma de provimento horizontal, né? A pessoa vai para outro cargo de atribuições afins, como se fosse, não, aqui compatível, né? Esse aqui está compatível com o outro, pronto, eu posso ser readaptado ali, eu não posso ter um avanço também, não posso perder muito, né? Não, o cara ganhar 5 mil, vou readaptar ele para ele ganhar 500 reais, R$ 1.000. Não, não pode. O cara ganhar 5 mil, também readaptar para ganhar 15 mil. Não, tem que ser compatível ali. E essa readaptação, ela independerá de vaga. Como assim? O cargo público, quando nós estudamos, ele tem um número certo, estabelecido em lei. Então, vai ter essa quantidade de cargos, essa quantidade de pessoas trabalhando. Mesmo que não tenha vaga, vai existir a readaptação. Então, vamos supor que tem uma situação que eu tenho 20 cargos, estabelecido em lei, e eu tenho 20 pessoas ali, 20 servidores públicos trabalhando naquele cargo. Então, não tem vaga aqui, não importa. Vai ocorrer a readaptação e eu vou ficar com 20 cargos e 21 servidores, vai ficar um excedente, até que ocorra alguma vaga e preencha lá 20 e 20, beleza? Um tópico interessante, você precisa analisar o estatuto de acordo com todo o ordenamento jurídico. E principalmente porque às vezes você pode conhecer a Constituição e criar uma certa confusão. Então você tem que analisar isso daqui. O que a Constituição Federal, ela fala sobre a readaptação. Basicamente quase a mesma coisa, mas tem uma diferençazinha bem sutil aqui. Fala o seguinte: o servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido na sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nessa condição, desde que possua habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, olha o finalzinho, mantida a remuneração do cargo de origem. Então, pela Constituição Federal, a pessoa ocupa um cargo 1, vai ser readaptada para um cargo 2, mas vai manter a remuneração do cargo 1. Mantém a remuneração do cargo de origem. Isso que a Constituição estabeleceu pela Emenda Constitucional 103 de 2019. No Estatuto, ele não fala basicamente isso. Ele só diz assim, olha, preferencialmente vai ser atribuições afins, respeitar a habilitação, né? Então, como se assim, a remuneração ali é um pouco parecida. Não disse como é que seria essa questão. Então, na prova do Estatuto, você responde assim, do jeito que está aqui no artigo 29. Se for uma questão de direito constitucional, você lembra que é um pouco diferente. Por isso que eu gosto de explicar isso daí, porque pode cair das duas formas na sua prova. Vamos trabalhar agora com a reversão. Tem duas formas de você lembrar aqui, como eu falei. Reversão é do ancião, você lembra, o ancião, o idoso, a estar aposentado. Ou então você pega aqui, VE igual a velho. Idoso, né? Pessoa que está velha, está aposentada, beleza. Então vamos lá. A reversão, como eu já expliquei, retorno do servidor aposentado por invalidez quando junta médica oficial forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. Cuidado, porque em outros estatutos eu tenho a reversão dessa forma, pela aposentadoria por invalidez, mas eu tenho reversão também quando a pessoa pede. No estatuto aqui do Maranhão, ele não estabeleceu a reversão quando a pessoa pede, quando o aposentado quer voltar ao trabalho. Só tem aquela decorrente de aposentadoria por invalidez.
que é como? É como se a pessoa fosse aposentada por cegueira, né? Não enxergasse mais, cegueira total, perdeu toda a visão, mas aí por algum tratamento ela recuperou a visão. Então, os motivos pelo qual ela se aposentou por invalidez não existem mais. Então, nesse caso, ela vai voltar a trabalhar. Isso é chamado de reversão. Ela vai ser feita no mesmo cargo, lógico, ou no cargo resultante da sua transformação. E olha aqui a diferença. E dependerá de vaga. Olha a pegadinha de prova. Porque a readaptação independe de vaga. Tendo vaga ou não, vai existir. Já a reversão depende de vaga. Se não tiver vaga, no exemplo que eu falei, tem 20 cargos e tem 20 servidores, então não tem vaga. O que vai acontecer? Enquanto não houver vaga, o servidor permanecerá em disponibilidade remunerada. Ele fica em casa em disponibilidade até ser aproveitado em outro cargo. Beleza? E cuidado com o artigo 31, que ele fala que não se procederá à reversão se o aposentado já tiver completado 70 anos de idade. Essa idade aí é por conta da aposentadoria compulsória do servidor público, que antes era com 70 anos. Então, por isso que eles colocaram, só que hoje é com 75. Teve uma atualização aí na Constituição. Inclusive, alguns estatutos estão mudando isso daí, mas aqui não mudou ainda. Então, se cair na prova, eu não posso fazer a reversão se a pessoa já completou 70 anos de idade. Mesmo que, não, estou com 71 anos e recuperei a visão, vou voltar a trabalhar. Não, já completou 70 anos, não vai ser feito mais a reversão. Vamos falar agora do aproveitamento e da disponibilidade, né? Já falamos bastante disso daí. A pessoa fica em disponibilidade, tudo. Então, o que é isso daí? A disponibilidade, ela é aplicada basicamente, como fala aí o artigo 35, a questão de extinção do cargo, ou quando for declarado sua desnecessidade, o servidor staff ficará em disponibilidade com remuneração integral. Cuidado com isso. Porque em outros estatutos, né, eu falo isso porque você pode ter estudado, né, outros estatutos, outras regras, a disponibilidade é com proventos proporcionais. E aqui não, é integral. Como assim, professor? Vamos supor que você está ocupando seu cargo, consultor jurídico, por exemplo, na Alema. E por algum motivo, o presidente da Assembleia Legislativa ele entende que vai fazer a extinção do seu cargo, vai acabar, não quero mais esse cargo. E aí, você, por exemplo, aqui no Piauí, em 2018, o governador mandou um projeto de lei para fazer a extinção do cargo de escrivão de polícia. Mas espera aí, tem pessoas lá, tem escrivão lá trabalhando. E esse cara vai fazer o quê? Vai perder o concurso dele? Lógico que não, ele é estável, né? Então, nesse caso, ele fica em casa, em disponibilidade, esperando ser aproveitado em outro cargo. E aqui no artigo 35, ele diz que essa disponibilidade é com remuneração integral. Então, se ele ganha 5 mil, ele vai para casa ganhando 5 mil. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade, face-á de ofício, né, mediante aproveitamento obrigatório, encargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Então, aquele bizu que eu dei, eu vou aproveitar quem está disponível. O aproveitamento é o retorno de quem está em disponibilidade. Então, a pessoa está em casa, em disponibilidade. Aí, opa, peraí, eu acabei com o cargo de escrivão de polícia, mas eu vou aproveitar no cargo de agente de polícia. Por quê? Não, que as atribuições, os vencimentos ali são compatíveis, então eu vou fazer esse aproveitamento. Vamos lá, tem que respeitar alguns requisitos. O aproveitamento do servidor que se encontra em disponibilidade dependerá de quais requisitos? Comprovação de sua capacidade física e mental, por junta médica oficial. Por que, professor, isso daqui? Porque a pessoa, às vezes, pode passar muito tempo, 1 ano, 2 anos em disponibilidade. Pode, professor? Pode. Tem casos aí de 5, 6 anos a pessoa em disponibilidade. E aí, eu não sei se aquela pessoa está realmente apta para o serviço, né? Ela pode ter sofrido um acidente, ela pode ter tido algum problema durante aí esse período. Então, eu tenho que saber se ela ainda permanece. Quando ela saiu, ela estava ok. Mas ela passou 2 anos, 3 anos ali que eu não vejo aquela pessoa. Está em disponibilidade, está em casa ali, esperando. Então, eu vou ter essa comprovação da capacidade física e mental. Tem que ter a qualificação exigida para o provimento do cargo. Então, vamos supor, ela estava no nível médio, vai passar para outro nível médio, ou então vai passar para um superior. Tem que ter o nível superior, tem que ter a qualificação que foi exigida, né, para o provimento do cargo. Não pode ter completado 70 anos, aqui novamente a mesma regra, porque antes era a idade da aposentadoria compulsória, então chegou nessa idade compulsória, é obrigado.
O servidor completa 75 anos, mesmo que ele queira. Não, mas eu não quero, eu quero continuar trabalhando. Não pode, é compulsório. Bateu lá, acabou. Então, como era 70, então também quem já completou 70 ia sair da disponibilidade, ia ser aposentado compulsoriamente. Por isso que ele coloca essa idade. E que não ocupe cargo inacumulável comprovado mediante certidão expedida por órgão competente. Ele não está ocupando outro cargo aí que seja inacumulável, né, que não pode ser acumulado. Se ele for julgado apto, não, está certo, está apto. Ele vai reassumir o exercício do cargo no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de aproveitamento. Então, eu olhei todos esses requisitos aqui, esses 4 requisitos, estão ok, o cara foi considerado apto, ele vai voltar. Essa volta dele eu publico, né? Na administração pública precisa da publicação, e ele tem 30 dias para voltar. Eu dou 30 dias porque a pessoa está em casa, às vezes está nem esperando, opa, vai ter que voltar. Então, eu dou 30 dias para ela se ajeitar ali. Mas se a pessoa dizer, tá tão bom aqui em casa, ah, Maria, adorei, passei 2 anos em casa recebendo de boa, quero voltar mais não, que tá bom demais, me deixa aqui. Não é assim não. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade. Essa cassação da disponibilidade, ela é como se fosse uma demissão. O servidor deixa de receber. É como se ele fosse demitido, né? Só que aí, nesse caso aqui, como ele estava em disponibilidade, eu vou cassar a disponibilidade dele. Se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo se ele estiver doente, né? Comprovado aí pela junta médica oficial do Estado. Então, se ele está em disponibilidade e foi determinado o aproveitamento dele, ele tem que voltar. Não tem essa, não, estou bem aqui em casa, deixa aqui. Não, de jeito nenhum. Verificada a incapacidade definitiva, o servidor vai ser aposentado. Porque aqui, como eu falei, ele vai voltar e eu vou analisar a capacidade dele, a capacidade física e mental. Olhei e disse, não, o cara sofreu um acidente aí, ele está inválido. Então, eu vou aposentar, por exemplo, por invalidez, se verificar a incapacidade definitiva. E se tiver mais de um concorrente a se aproveitar e só tem uma vaga? Então, tem 2 pessoas que estão em disponibilidade pelo mesmo cargo e apareceu uma vaga. A preferência vai ser de quem? Primeira situação, quem tem maior tempo de disponibilidade. Quem está mais tempo em casa, né? Tem um cara que está com 10 anos que está em casa, o outro está só com 10 meses. Pega aquele de 10 anos e vão aproveitar logo. Não, está ao mesmo tempo, foi na mesma situação. Os dois estão com 5 anos, por exemplo, que estão em casa, em disponibilidade. Aí, a segunda situação é quem tem o maior tempo de serviço estadual. Cuidado para você não confundir isso daqui com a regrinha que o STF criou, tá? Foi 2020, 2021, que é o seguinte, não é bem isso daqui. Então, estou explicando que pode ser que você queira pensar que é a mesma coisa. Em concurso público, muitas vezes, o estatuto faz o quê? O estatuto diz assim, ó, se empatar, aí ele cria várias regras de desempate. O mais idoso, não sei o quê, não sei mais o quê. Aí uma delas ele fala assim, aquele que já é servidor público, do Maranhão, por exemplo. Ou então, aquele que tem o maior tempo de serviço público, no Maranhão. Isso daqui foi declarado inconstitucional pelo STF, por ferir aí a isonomia. Esse critério de desempate em concurso público. Como assim, professor? Então, imagina que você é concurseiro, não ocupa nenhum cargo, e você empatou no concurso da Alema, você empatou, fez 50 pontos, outra pessoa fez 50 pontos. Essa outra pessoa, ela trabalha, por exemplo, no Detran do Maranhão, e agora vai fazer o concurso da Alema. Ela já é servidora pública do Maranhão. Essa pessoa passaria na sua frente. Era um critério de desempate. Olha como era injusto, né? Então, o STF declarou isso daí inconstitucional. Mas isso que está sendo feito aqui, essa questão do STF, não é aqui, porque aqui se trata de disponibilidade. Então, eu estou com 2 servidores aí. Na outra lá é diferente, porque era um servidor e um particular. Aqui não. Então, empatou na disponibilidade o primeiro passo. Quem tem o maior tempo de disponibilidade? Não, os dois têm o mesmo tempo. Aí eu vou analisar quem tem o maior tempo de serviço público estadual. Beleza? Vamos trabalhar agora com a reintegração, que é a volta de quem foi demitido. Então, a pessoa às vezes foi demitido de forma ilegal, né? E ela vai entrar com um processo administrativo, um processo judicial, para conseguir a reintegração dela. Então, o conceito aqui no artigo 32
é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, as duas, com ressarcimento de todas as vantagens. Então, na reintegração, a pessoa volta para o cargo e recebe, tem um ressarcimento aí de todas as vantagens. Como assim, professor? Ela ficou, vamos supor, 5 meses demitida. Ela vai receber as 5 remunerações que ela teria direito nesse período. Vamos supor que ela foi demitida aqui no mês de maio, no mês de julho, ela ia ser promovida, mas como ela foi demitida, não fizeram. Quando ela volta, ela vai ser promovida. Ela tem um ressarcimento aí de todas as vantagens. Se o cargo foi extinto, então se passou muito tempo, passou 2 anos com o processo, 3 anos, quando ela voltou, o cargo já foi até extinto, nem existe mais. Aí ele vai ficar em disponibilidade até aparecer outro cargo para ela ser aproveitada, beleza? Eu vou logo até passar aqui para você entender essa diferença, ó. Na readaptação, ela vai ocorrer independente de vaga. Então, se a prova dizer assim, se não tiver vaga na readaptação, ele fica em disponibilidade esperando ser aproveitado. Não. Na readaptação, se não tiver vaga, ele passa e vai ficar lá. É só você pensar o seguinte, a pessoa já teve uma limitação, né? Na readaptação. Teve uma limitação física, teve uma limitação mental. E se eu colocar essa pessoa em casa ainda esperando para voltar a trabalhar, pode piorar mais ainda a situação dela. Então, mesmo que não tenha vaga, ela vai voltar para o trabalho, vai ser readaptada. Já na reversão e na reintegração é diferente. Na reversão, se não tiver vaga, o servidor vai ficar em disponibilidade. E na reintegração, se ele voltou e o cargo dele foi extinto, ele vai ficar em disponibilidade esperando aparecer outro cargo. Beleza? Então, atenção para isso daqui. Um tópico também interessante aqui, porque como eu falei, a reintegração ela pode ser por decisão administrativa ou judicial. Essa decisão administrativa que determina a reintegração, ela só pode ser tomada em processo do qual a Procuradoria-Geral do Estado tenha emitido parecer conclusivo reconhecendo a nulidade da demissão. Então, eu tenho que ter a participação da PGE, Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, reconhecendo, né, a nulidade da demissão. Então, a PGE olhou e disse, vixe, foi errado mesmo. O processo aí está errado. A PGE dá o parecer dela, conclusivo, dizendo, realmente o processo foi errado, e pronto. Agora, se eu tiver um processo administrativo, uma decisão administrativa aí determinando a reintegração, e não tem o parecer da PGE, isso aí não pode. Então, a Procuradoria tem que dar o parecer dela. O servidor reintegrado será submetido à inspeção médica oficial e aposentado se for julgado incapaz. Aqui é a mesma situação, né? Ele está demitido. Pode ser que esse processo demore 1 ano, 2 anos, demora muito, né? Se for judicial, principalmente, né? Pode demorar ainda mais. Então, eu não sei como é que está o servidor. Ele passou 1 ano, 2 anos ali demitido e eu não sei como é que está ele. Aí, quando ele vai retornar, eu preciso fazer uma inspeção médica oficial, saber se ele está apto realmente para assumir o cargo. Se ele não tiver, ele vai ser aposentado, beleza? Então, ele ia voltar a trabalhar, mas eu verifiquei, não, ele não tem condições, tem uma incapacidade permanente. Eu aposento ele por invalidez, beleza? Então, vamos lá. Essa situação aqui é bem interessante. Encontrando-se provido o cargo, sua eventual ocupante será reconduzida ao cargo de origem sem direito à indenização. Espera aí, professor, o senhor disse agora que tinha um ressarcimento de todas as vantagens, agora aqui fala sem direito à indenização. Calma, porque são 2 pessoas diferentes. Vou já explicar isso aqui no quadrozinho para você entender. Ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade remunerada. Então, para você entender, eu fiz esse quadro aqui. Então, vamos lá. Eu tenho o servidor B, vou até botar nomes, fica mais fácil do que B, A, às vezes você confunde isso daí. Então, aqui é o João. O vermelho ali ficou meio... Vou botar outra cor ali para não ficar doendo a vista, né? Então, aqui é o João. E o servidor A é o José. O José, servidor A, ocupava o cargo A, só que ele foi demitido. O João, servidor B, ocupava o cargo B. Quando o José foi demitido, o cargo A ficou vago, né? O José foi demitido, aí o João, foi lá e passou a ocupar esse cargo. O José foi demitido e o João foi para o lugar dele. Beleza. Só que o José foi atrás dos direitos dele, né? Achava aquela demissão ilegal.
e é uma decisão judicial ou administrativa, determinou a reintegração dele. Coloquei até brincando aqui, ó, cabelo branco. Ele foi demitido, ainda estava com cabelo preto, voltou com cabelo branco. Às vezes demora tanto, só que ele volta, ó, com a maletinha de dinheiro. Ele tem um ressarcimento de todas as vantagens dele. E agora? E agora, né? O que vai acontecer aqui com o João? Porque ele estava lá, no lugar do José. O José voltou. E o João? Aí é onde entra o parágrafo 2º. Nesse caso, o João, ele vai ser aproveitado em outro cargo, posto em disponibilidade ou reconduzido ao cargo que ele tinha antes. Ele não estava no cargo B antes, pois ele pode voltar para lá. Só que o João, ó, não recebe nada. É o que diz o parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo, seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade remunerada. Beleza? Isso aqui eu já expliquei essa diferença, muito cuidado, que pode cair na prova. Vamos explicar agora a recondução, já até falei sobre ela, só destacando aí. A recondução, aqui eu tenho duas formas de recondução. Então, é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, e pode ocorrer de quê? Essa segunda foi o que eu acabei de explicar, na reintegração do anterior ocupante. É quando você está ocupando um cargo e aquela pessoa que estava antes, ela foi reintegrada. Então, ela vai voltar para o cargo dela. Aí você vai ser reconduzido ao cargo que você tinha antes. A primeira situação é inabilitação em estágio probatório. Como assim? Vamos imaginar que você tem um cargo 1, você já é servidor público e você já tem estabilidade. Aí você passa para outro cargo, cargo 2. Nesse outro cargo, você vai fazer um novo estágio probatório. E professor, pensei que só fazia uma vez. Não. Se você passar em 10 concursos que seja regido pelo estatuto, 10 cargos públicos aí, são 10 estágios probatórios que você vai fazer. Porque o estágio probatório é relativo ao cargo, é para saber se você é um bom profissional naquele cargo. Vamos pegar um exemplo aí da Polícia Civil. O cara é agente de polícia, passou no estágio probatório, então beleza, ele é um bom agente de polícia. Ele faz o concurso para delegado. Quer dizer que ele sendo um bom agente, ele pode ser um bom delegado? Não, não necessariamente. Pode ser que na função de delegado ele não consiga passar no estágio probatório. Aí, nessa situação, ele já era estável como agente de polícia, fez o concurso para delegado. Lá no concurso de delegado, ele não passou no estágio probatório. Aí ele volta para o cargo dele de agente. É um bônus, né, para o servidor estável, porque a regra seria ele ser o quê? Exonerado. Se ele não passou no estágio probatório, mas como ele já tinha estabilidade no outro, como ele fala, servidor estável, tem que ter estabilidade no outro. Se não tiver, é rua. Mas como ele já tinha estabilidade no outro, ele vai ser reconduzido ao cargo de origem. Então, quando provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro cargo, atribuições e recebimentos compatíveis, respeitada a escolaridade e habilitação exigidas. Essa situação do parágrafo 2º é aqui no João, por exemplo. Vamos supor que o João vai voltar para o cargo B, só que o cargo B não já está provido, né, alguma coisa. Aí ele vai ser aproveitado em outro cargo. No caso de extinção do cargo de origem, não havendo outro cargo onde possa ser aproveitado, ele vai ficar em disponibilidade. Então, se o cargo está provido, já tem alguém lá no cargo dele, ele vai ser aproveitado. Agora, se o cargo for extinto e não tem como eu aproveitar naquele momento, eu deixo ele em disponibilidade. Aí depois eu aproveito. E o artigo 34, que eu acabei de explicar, em nenhuma hipótese haverá indenização ao servidor reconduzido. Não existe isso. Ah, eu estava lá, estava gostando, fui reconduzido. Não, em nenhuma hipótese vai ter indenização aí para quem foi reconduzido. Vamos resolver aqui algumas questões para vocês observarem isso daí. Então, ó, de acordo com o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado do Maranhão, se um servidor for demitido, opa, essa palavrinha aqui, ou seja, aqui já se encaixa com reintegração. Você não vai logo marcando, não, de jeito nenhum. Analisa, mas sua cabeça já vai logo, opa, já sei mais ou menos qual é o gabarito. Mas obtiver, por via judicial, a invalidação de sua demissão, a forma de provimento a que terá que ser submetido esse servidor será, opa, a volta de quem estava demitido é reintegração. Reversão é o aposentado, recondução acabamos de explicar, remoção nem é forma de provimento, e readaptação é quando ele sofre uma limitação física ou mental. Vamos lá. De acordo com a Lei 6.107/94, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado do Maranhão, a reintegração
ocorrerá em decorrência. Pronto, o item A diz assim: da investidura de servidor estável em cargo de atribuições compatíveis com a limitação que tenha sofrido, opa, limitação, capacidade física ou mental. Isso daqui é o quê? Isso é readaptação. Falou limitação, né? Vou readaptar. B, do retorno à atividade do servidor aposentado. Opa, aposentado eu lembro do ancião, do velho, né? Lembro da reversão. C, da reinvestida do servidor estável no cargo anteriormente ocupado quando invalidada a sua demissão. Opa, figurando aí como gabarito. A reintegração está relacionada com a demissão. D, da elevação do servidor de uma classe para outra, imediatamente superior, no mesmo cargo, dentro da mesma carreira. Opa, de uma classe para outra, isso é a promoção. E o item é inabilitação do servidor em estágio probatório, aliás, relativo a outro cargo, isso daqui é a recondução. Então, tá vendo como fica fácil? Eu trouxe o texto da lei, que a gente não pode fugir, não pode fugir do texto legal. A gente tem que fazer a leitura do texto? Tem que ler. Mas é você entender, é você compreender essas formas de provimento. Portanto, o gabarito é o item C. Beleza? Outra questãozinha aí, para a gente já treinar bastante. Supõe que um servidor público do Estado do Maranhão tenha se aposentado por invalidez aos 65 anos e transcorrido o lapso temporal de 2 anos, uma junta médica devidamente habilitada tenha concluído pela insubsistência dos motivos da aposentadoria. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão, muito cuidado com isso daqui. Ele falou aposentado, então você já vai procurar ali na questão onde é que tem a reversão. Aqui ele fala readaptado, está errado, reintegração, está errado, aqui ele fala recondução, está errado. Então, ou está no B ou está no D o gabarito. A questão foi muito bondosa. Foi bondosa por quê? Mas olha como às vezes a questão cobra. Aqui, ó. Nesse caso, foi uma questão mais texto de lei. Aqui já foi uma questão interpretativa. Você tinha que interpretar a questão. Ele disse que a pessoa, quando foi aposentada, tinha 65 anos e passou 2 anos. Olha como a questão foi bondosa. Porque 65 mais 2 igual 67 anos. Mas a questão poderia ser maldosa e dizer que ele tinha, por exemplo, 65 anos e já se passou, por exemplo, 6 anos. Aí 65 mais 6 daria 71 anos. E aí seria para pegar o aluno apressado, que não se ligou na questão. Por quê? Porque, por exemplo, aluno, o aposentado. Opa, aposentado é reversão. Calma. Como eu disse, já indica que é o gabarito ali, mas você tem que analisar o restante da questão. Não pode simplesmente, vi aposentado, não. Olha o que eu disse, já indica que é reversão, mas tem que analisar o restante para saber direitinho. Então, nesse caso da questão, pode ocorrer a reversão. Por quê? Porque está com menos de 70 anos, que a reversão não pode acontecer para quem tem mais de 70 anos. No exemplo que eu fiz, dificultando um pouco mais, né? Se fosse no exemplo que eu falei, muita gente ia marcar o item B, mas aí não ia ser o gabarito, beleza? Então, atenção para essas questões interpretativas. Mas, esquecendo aqui o meu exemplo, a questão falou foi isso, 65 anos, passou 2 anos, então ele está com 67 anos. Ele pode voltar? Pode, porque a questão diz que foi declarada a insubsistência, né, do motivo da aposentadoria, ele tem menos de 70 anos, então é o item B, o gabarito, que diz que cabe o Instituto da Reversão, no mesmo cargo, e se não houver vaga, ele vai ficar em disponibilidade. Correto. O item D, ó, não cabe o retorno em função de sua idade, está errado, devendo, contudo, sofrer redução em seus proventos conforme o tempo de serviço, é errado, o final também está completamente errado aí do item D. Portanto, o gabarito é o item B de bola. Beleza? Com isso, a gente finaliza a nossa aula do tópico assim, mais cobrado em prova. Dois pontos aí que são cobrados em prova. É a parte de provimento e a parte do regime disciplinar. São os dois aí mais cobrados. E você analisa as duas formas, né? Que pode ser cobradas as questões. Pode simplesmente copiar o texto da lei, por isso que é importante fazer a leitura, ou trazer um caso hipotético, uma situação prática, para você analisar como foi a última questão. Eu estou preparando vocês para qualquer tipo de questão. Se vier uma questão texto de lei, está aqui, estamos lendo o texto da lei, estamos fazendo a explicação dele, mostrando como é que funciona, beleza. Caiu uma situação prática, estou trazendo vários exemplos, várias situações
que pode ser que a banca pegue algum desses exemplos, né, e faça uma questão parecida ali, até mesmo igual com o que foi falado aqui, beleza? Um forte abraço a todos e bons estudos.